Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Tudo jóia. Vamos seguindo então com a nossas aulas, nossa apostila, com o conteúdo do Word, então vamos seguir em diante. O que nós estávamos vendo na última aula então? Nós tínhamos visto a questão do uso da letra capitular, inserção dela nos parágrafos e a formatação do texto em colunas. Era isso que a gente tinha visto na última aula. Então, hoje nós vamos avançar, então, lá na página 87. Aula número 23, página 87. O que temos lá? Temos símbolos e desenho como título principal do nosso conteúdo. Porém, essa aula, ela é um pouquinho mais comprida. Ela é um pouquinho mais comprida e depois ela tem vários recursos que ela trata. Então, a gente não vai estar vendo todos os itens que ela fala na aula de hoje. Vamos estar vendo somente alguns itens básicos de inserção das imagens e a formatação geral e o posicionamento dessas imagens no texto. Que isso vai ser respeitado também para as imagens que vêm a seguir. Então, os outros conteúdos que a gente for inserindo, então vão ser basicamente coisas com relação à imagem que vamos inserir hoje, beleza? Que vão ser as formas, clip art, símbolos e próprias imagens do computador, caixas de texto, e toda aquela questão de objetos que podem ser inseridos em um documento. Ok, vou compartilhar então a minha tela aqui com vocês. Já tenho um documento criado aqui, então peguei um documento de exemplo que a gente fez para podermos depois estarmos inserindo imagem. Eu vou abrir aqui um novo Word, só para nós vermos a inserção de imagens do zero, e depois com o texto a gente só faz a questão da formatação dessa imagem e seu posicionamento de acordo com no corpo do texto. Beleza. O que a gente vai focar então? A princípio, então, como nós tínhamos visto a questão de trabalhar com as abas de acordo conforme vai o andamento do curso. Então, hoje, nós vamos usar essa aba aqui, ó, inserir essa segunda aba. Então, o que a gente vai utilizar agora nessa aula, na próxima, acho umas 2 ou 3 aulas, vai ser o contexto dessa aba inserir. Então, todos os objetos que a gente pode trabalhar nessa aba aqui, ok? Hoje, mais especificamente, então, nós vamos ver a questão das imagens e a questão do ícone e do instantâneo, que são imagens próprias que a gente insere no computador. E nas seguintes, daí a gente vê a questão das formas, Smart Art e também Word Art, para finalizar essa parte mais de imagens. E depois, claro, vai ter as tabelas, e a questão de formatação geral, como cabeçalho, rodapé, número de página, referência, essas coisas que a gente vai ver depois. Beleza. Imagem. Como que eu faço para inserir uma imagem no meu texto? O uso da imagem, então, ele é feito para uma caracterização que eu quero fazer nesse meu texto, no meu documento, eu colocar uma foto de exemplo, alguma coisa assim, ou simplesmente somente colocar para ela embelezar mais o meu texto, trazer mais conteúdo, mais corpo para ele.
Uma forma simples de eu estar inserindo uma imagem do meu computador é copiando ela, clicando com o botão direito, copiar nela, e aqui simplesmente eu colo, botão direito, colar. Porém, por dentro do Word, eu venho nesse botão aqui, ó, imagens, inserir imagens. E vou selecionar de onde que eu quero. Então, a princípio, este dispositivo, porque eu vou importar uma imagem do meu computador. Ok, vou vir aqui em fotos, vou pegar uma pasta aqui onde eu tenho umas imagens guardadas. Beleza. E aqui, acionei a minha pasta de fotos, que eu vou escolher uma para imprimir. Vamos pegar uma aqui, seleciono uma e vou clicar em inserir. Assim eu faço a inserção. Nesse momento, eu posso estar inserindo mais de uma imagem. Bastava eu segurar minha tecla Ctrl do teclado e clicar sobre outra imagem, que nesse momento iriam ser inseridas dentro do meu documento todas as imagens que eu selecionei. Então, eu vou selecionar essas duas aqui a princípio. Seleciono as duas e cliquei em inserir. Ao inserir, ele pegou e carregou elas aqui dentro do meu documento. Essas imagens são imagens grandes, elas são um tamanho grande de foto, a foto original delas. Então, pode ver que ela autoformatou na largura das margens. Então, sempre que uma imagem for maior que a nossa folha, ela vai se autoformatar. O máximo de tamanho dela vai ser essa largura aqui que a imagem tem, beleza? Se ela fosse uma imagem menor, com um tamanho de pixels menor de largura e altura, ela ia ficar reduzida em relação a essa margem do meu texto. Então, ela vai, a princípio, respeitar essa questão aqui. Beleza. Então, aqui eu tenho as duas imagens que eu inseri. Eu vou excluir uma, porque no momento, então, nós só vamos fazer a formatação de uma imagem. Então, para eu excluir, eu simplesmente seleciono ela. Pode ver que ao selecionar, ela fica pontilhada, com esses pontos ao redor do contorno da imagem, e eu clico a tecla de apagar, o backspace do teclado, que ele apaga a minha imagem. Beleza? Então, pode ver que eu estou selecionando num texto. Então, aqui, eu vou criar um título, vamos dizer, As Belas Árvores. Ok, criei esse meu título para o meu documento que eu vou fazer a seguir. E, a princípio de tudo, eu vou utilizar essa imagem. Beleza. Agora, vocês podem estar vendo que quando eu clico e seleciono uma imagem, é adicionado aqui em cima, ó, na barra de menus, uma nova aba. Pode ver que ela se chama Formatar. Essa nova aba que é inserida ali, ela se chama Formatar. Vamos clicar nela. E vemos que nela tem várias opções que diz respeito à imagem que eu inseri. Então, ela abriu a formatação da imagem que eu tenho selecionado, ok? Então, ela só vai aparecer, essa formatação só vai aparecer quando eu seleciono um arquivo de imagem que eu inseri, essa aba formatar, beleza? Então, vamos ver aqui os itens que eu tenho. Nesse primeiro lado aqui, eu tenho algumas coisas de ajuste dessa imagem. Então, eu tenho esse botão correções. Todo esse item aqui de correções, então, ele faz ajustes, ajustes da minha imagem de acordo com o meu gosto ou de acordo com uma melhoria que eu posso aplicar a ela. Se eu tenho uma imagem que às vezes está muito ruim, eu posso estar fazendo uma breve edição dessa imagem dentro do meu documento. Então, o Word, principalmente nas versões mais novas, acho que é do 10 para cima que ele vai ter essas configurações. Talvez no Word mais antigo não tenha, no 2007 ele vai ter poucas alterações que são possíveis, mas principalmente no 2016 e no 2019, ele vai ter mais alterações.
E cada um desses itens aqui é um ajuste ou uma alteração que eu posso fazer, como se fosse um pequeno editor de imagens que está contido dentro do meu Word. Essa é a função dele. Então, aqui eu tenho, nesse primeiro item, um ajuste de nitidez que eu posso aplicar para essa minha imagem. Pode ver que conforme eu vou passando a imagem aqui, ó, ele vai alterando ali no documento. Então, ele está meio pequeno, então tem coisas que aparecem melhor, outras que não. Mas ele faz essa alteração no meu documento no momento em que eu vou passando em cima. Vamos ver aqui a questão do brilho. Aqui eu tenho, nesse item abaixo, mais escuro, então a foto está com baixo brilho. Se eu vim aqui nesse canto superior, então ela vai ter muito mais brilho, então vai ser uma imagem mais clara. E eu tenho os itens intermediários, que eu vou selecionando conforme o meu desejo dessas correções de brilho e contraste. Outro item aqui ao lado é cor. Esse item cor também faz alterações, assim como o item correções, só que alterações diferentes. Ela tinha brilho e o foco da imagem, era a nitidez dela. Aqui eu tenho a saturação em primeiro plano. No abaixo eu tenho o tom de cor, então posso estar mudando o tom de cor aplicado para essa minha imagem. E aqui embaixo tem opções de recolorir essa imagem. Então, uma mais azul, aqui um tom de verde, eu tenho aqui preto e branco, tenho um preto e branco com mais, puxando mais para o preto ou mais para o branco, dependendo da forma que eu seleciono. Essa aqui que é desbotado, essa cinza claro. E aqui eu tenho um botão, ó, mais variações, então aqui eu posso ainda selecionar uma cor dessas aqui para aplicar no meu documento. Então, aqui tem várias opções de ajuste de cor dessa minha imagem, beleza? E no outro item aqui, eu tenho efeitos artísticos. O que que esses efeitos? São como se fosse aqueles filtros que a gente coloca lá no Instagram, no Facebook, quando vai postar uma foto, então tem os filtros. Isso aqui é basicamente tem a mesma utilidade que lá, então, só que aqui se chama efeitos artísticos. Pode ver que ele modifica toda a questão estrutural da imagem para ela ficar aqui nesse documento. Então, cada tipo de efeito que tem aqui faz um trabalho diferente com a imagem. Ok. Então, esses são três tipos principais de ajustes que a gente aplica para essa nossa imagem. Aqui eu tenho esse primeiro botão, compactar imagens. Ali, como está escrito, compactar as imagens do documento para reduzir o seu tamanho. Ao clicar sobre ela, é aberta essa janelinha aqui. Ó. Então, ele vai pedir se você quer compactar somente essa imagem, excluir áreas cortadas da imagem, e aqui você vai definir resolução. Então, eu tenho alta qualidade, HD, impressão, web, e-mail e resolução padrão. Por que que eu tenho isso aqui? Se, por exemplo, eu coloquei uma imagem de uma foto muito grande no meu documento, uma foto que eu tirei e ela tem 7, 8 megas. Um documento do Word, quando eu salvo, ele vai ter menos de 1 mega de tamanho, ele tem um tamanho reduzido. E quando eu coloco uma imagem externa, e essa imagem é muito grande, vai aumentar muito o tamanho do meu documento. E se eu for mandar para alguém por um e-mail, por exemplo, esse documento fica tão grande que às vezes fica até demorado. Por exemplo, se eu coloco, vamos dizer, umas 5, 6 fotos, em torno de uns 8 mega cada uma de um documento, então esse documento já vai para uns
uns 40 MB, por aí. Então fica um documento do Word muito grande. Então, para isso, eu posso utilizar essas resoluções aqui. Então, geralmente eu posso utilizar o web ou o e-mail, que ela vai ter um tamanho menor, ou seja, ela vai compactar essa imagem, ela vai ficar de um tamanho menor, para ela ocupar menos espaço dentro do meu documento, menos espaço em disco, ela vai ocupar nesse meu documento. Não vai interferir na impressão, se depois eu mandar esse meu documento para impressão, e também vai ter meio que uma coisa de originalidade, que se você manda, vamos dizer, um documento com uma foto sua ali, uma foto que você tirou, e essa pessoa depois quer copiar essa foto que está no seu documento, ela vai ficar uma imagem menor, ela não vai poder fazer, exportar para outro lugar com uma qualidade boa, então ela fica restrita a esse documento, essa imagem pequena. Então, ao selecionar aqui uma dessas opções, principalmente o web e e-mail, que os tamanhos são reduzidos, ela vai ficar com um tamanho menor, vai ficar mais fácil de você até salvar o documento fica mais leve quando você for salvar ele. Esse botão alterar imagem, ele serve para quê? É para eu substituir, no caso, uma imagem que eu já tenho. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem e eu quero trocar essa imagem, que ela está exatamente numa posição, e colocar outra no lugar. Então, eu vou selecionar essa imagem, vou vir aqui, alterar imagem, de um arquivo e vou selecionar outra. Então, vou vir aqui, vamos pegar essa daqui. Inserir. Beleza, ao inserir, então, ele trocou a imagem, carregou outra no lugar. Pode ver que aquela foi apagada e essa substituiu completamente aquela que nós estávamos vendo antes. Isso, então, é principalmente para quando eu tenho, por exemplo, uma imagem bem no meio do texto. E às vezes, se eu apagar ela e inserir, e quando for inserir outra, pode mudar a questão de posicionamento do texto. Então, eu utilizando dessa forma, com esse botão alterar imagem, ele não perde a formatação do texto. Eu não tenho tantas chances de perder essa formatação que eu já coloquei. Porque se eu apagar uma imagem, coloco uma, que às vezes o tamanho dela muda um pouco, eu vou ter que ajustar novamente a formatação do meu texto. Tem chances de eu fazer isso. E eu tenho esse botão aqui, ó, redefinir imagem. O que ele faz? Depois que eu apliquei um filtro, alguma coisa, ó, vamos aplicar um filtro aqui para essa imagem. Enfim, vamos colocar um aqui. Que não aparece muito bem, né? Vamos por qualquer um. Então, tenho esse efeito aqui na minha imagem. Eu vim aqui, cliquei em redefinir imagem e a imagem voltou ao normal. Ela ficou novamente novamente como ela estava antes, utilizando essa opção aqui, ó, redefinir imagem. Beleza? Então, esses aqui são os primeiros itens de formatação que eu posso aplicar uma imagem que eu coloco do meu computador. Isso aqui é mais focado, então, para imagens que eu insiro do meu computador. E pode haver diferenças também, pessoal, nessa questão de imagens que eu insiro do meu computador. Então, algumas questões de configuração e de padronização de imagens que eu coloco, pode ser aplicadas para o meu computador, dessas imagens que eu importei do computador, e algumas outras podem ser aplicadas somente para as formas, que depois a gente vai ver a questão de inserção de formas, então pode ter uma diferença entre essas duas coisas. Ok, mais ao meio aqui então dessa aba formatar, o que eu tenho? Eu tenho estilos da imagem, e ao clicar nessa flechinha bem embaixo aqui, ó, onde vai expandir e vai me mostrar algumas sugestões. Pode ver que aqui eu tenho algumas sugestões de formatação do desenho dessa imagem. Então, conforme eu vou passando aqui, pode ver que ele vai modificando.
essa formatação, vai aplicando um desenho diferente, vai aplicando uma inclinação, modifica o plano dela, então vários itens que alteram a posição e a borda dessa imagem que eu coloquei. Então, eu tenho bordas arredondadas, tenho sombra, tenho uma borda, tipo uma moldura branca em roda dela. Então, tem várias opções pré-definidas do Word para eu caracterizar uma borda na minha imagem, beleza? Porém, caso eu não queira utilizar alguma dessas aqui, nenhuma dessas que estão aqui, eu posso utilizar essa opção aqui, ó, borda da imagem. Então, aqui eu posso estar criando uma borda específica para a minha imagem. Então, vim aqui eu tenho alguns tipos de a espessura, principalmente dela. Vamos expandir novamente. Então, tenho o traço, conforme o traço que eu quero aplicar, tenho contínuo, pontilhado. E o primeiro item aqui, eu tenho a cor, que eu aplico para essa minha borda. Então, tenho várias cores que eu posso estar aplicando para fazer a borda da minha imagem. E abaixo eu tenho efeitos de imagem. Aqui eu tenho pré-definição, então eu tenho algumas que eu já fiz. Nessa pré-definição, ele sempre vai trazer as definições de efeitos que eu já coloquei em algum momento na minha imagem. Por que isso? Porque eu posso estar, então, padronizando o meu documento com vários padrões de imagem e no decorrer do documento eu posso esquecer qual que eu utilizei. Então, aqui ele traz os últimos padrões que nós utilizamos para formatar uma imagem. Então, aqui eu posso deixar uma assim, que ela tem as bordas tridimensionais, cantos cortados, no caso aqui os cantos estão cortados na diagonal, em 45 graus, e a imagem está levemente inclinada para baixo e para a esquerda. Então, ela está numa posição diferente do plano normal. Ela está uma imagem 3D. Voltando aqui. E aqui abaixo, então, eu tenho os efeitos que eu posso estar aplicando nessa imagem. Cada item desse aqui é um tipo de efeito. Então, eu tenho sombra, no caso aqui para pôr uma sombra externa na minha imagem. Posso colocar aqui uma leve sombra nela. Questão do reflexo, para a imagem ficar espelhada. Vamos colocar uma opção de reflexo, vamos puxar mais baixo aqui. Então, o reflexo, ele copia o trecho da imagem para baixo como se fosse um espelho. Faz essa questão do reflexo. Brilho também, que vai adicionar uma borda suave para a nossa imagem. Então, selecionei o amarelo, pode ver que ele ficou com um leve contorno amarelo. E aqui temos Bezier também, que é um tipo de formato 3D. Pode ver que ele arredonda ou joga profundidade nos cantos. Então, isso aqui é aplicado na borda da imagem. Então, cada item desse aqui vai personalizar uma borda de imagem diferente. Pode ver que é a borda da imagem que se altera. E aqui embaixo os efeitos de 3D. Então, a posição 3D que essa minha imagem vai ocupar. Então, cada um desses itens aqui vai ser um plano 3D que eu vou aplicar para a minha imagem. Todos esses aqui são os padrões de efeitos e estilos que a minha imagem vai ter. Ok. Bem, fiz aqui um carnaval, fiz um monte de enfeites na minha imagem, vou voltar ela normal. Então, eu venho aqui, redefinir imagem, voltei ela normal como estava antes. É que eu quero fazer mais coisas antes de editar. O que eu posso estar modificando também? Aqui, ó, deixa eu ver se aqui, layout de imagem. Ah, tá. Esse aqui é aplicado para no caso,
depois quando a gente for ver os Smart Art, esse layout de imagem. Beleza. Aqui ao lado, então, eu tenho o botão para eu girar a imagem, então eu posso inverter a posição do plano dela, então ela estava no plano horizontal, agora ela está vertical, para um lado ou para outro, e eu posso ir girando ela conforme a necessidade que eu tenha. Talvez se eu pego uma imagem que está de pé, eu posso pôr ela deitado aqui com essa opção girar. E aqui ao lado eu tenho o botão cortar. Então, ao clicar em cortar, pode ver que ele adiciona esses pontos ao lado da imagem, onde eu posso cortar ela. Então, a parte, nesse caso, que fica em cinza, vai ser cortada da minha imagem. Nesse momento, aí eu clicar fora, pode ver que a imagem foi cortada e foi reduzida. Então, ela ficou com um tamanho menor nesse momento. Ok, vou aumentar ela um pouco aqui. Então, eu cortei e agora estou aumentando. Cortei ela e aumentei novamente. Voltando aqui a esse botão cortar, sempre que eu clicar no canto, pode ver que aqui no canto onde ele fica com a linha, tanto para a esquerda e para cima, ou para a direita e para baixo, eu vou estar modificando a questão da largura e da altura da imagem proporcional. Porém, eu tenho que clicar na tecla Shift do teclado. Por exemplo, eu quero modificar o tamanho da minha imagem sem perder a proporção. O que é a proporção? É a relação da altura e da largura. Então, eu não quero que, vamos dizer que ela está com 100 de largura por 50 de altura. Se eu for diminuindo, eu posso diminuir até o momento em que ela fique talvez muito mais estreita do que a própria largura. Então, clicando com a tecla Shift do teclado e clicando aqui, pode ver que mesmo que eu arraste para cima, mais para cima ou mais para a esquerda e para a direita, ela vai manter a mesma proporção, então ela vai ficar no mesmo formato. Então, é a mesma coisa que eu tivesse uma foto 3x4 e eu quisesse arrastar ela para lados diferentes, se eu clicar o Shift, independente que eu corte ela, ela sempre vai ficar uma foto 3x4. Beleza. E aqui no cortar, eu tenho essa opção aqui, ó. Cortar para demarcar forma. O que é isso? Quando eu utilizar essa opção aqui, ao cortar e selecionar uma figura, essa imagem que eu tenho, ela vai ficar com os contornos, com as linhas da figura que eu selecionar aqui. Então, venho aqui e seleciono esse coração. Pode ver que a imagem ficou com as bordas com o desenho do coração. Se eu selecionar outra opção aqui, por exemplo, vamos pegar o círculo. Então, a imagem ficou oval, nesse caso. Vamos pegar outra aqui, ó, cortar para... isso vai valer para praticamente todas as formas que eu tenho aqui. Ó. Vamos pegar essa do Sol. Então, agora a imagem ficou com somente os contornos, respeitando a forma do Sol. E nessas imagens que eu tenho, por exemplo, um cubo aqui, onde ele usa o plano 3D, tem a frente e tem a lateral, ele também vai respeitar essa questão. Então, utilizo essa opção aqui, ó, cortar para demarcar forma, onde ele vai respeitar a forma que eu tenho inserida. E é com isso, principalmente, que eu posso, vamos dizer, arredondar uma imagem ou definir uma forma diferente para ela nessa opção ali do corte, ok? Então tá, deixa eu ver aqui o que mais precisamos ver. A questão básica da edição dessa imagem. O clip art símbolo a gente vê depois.
Só um instantinho. Beleza. E aqui ao lado do cortar, nesse contexto aqui, o tamanho, eu tenho a largura e a altura dessa imagem em centímetros. Então, eu tenho também inserido essa questão aqui. Clicando com o botão direito sobre a imagem, ele ainda me mostra algumas opções. Então, que opções que me mostra? A opção recortar, copiar, a opção colar, nas opções de colagem, salvar imagem como. O que é essa opção salvar imagem como? Depois que eu edito ela no meu documento, eu posso salvar ela como uma imagem no meu computador. Então, com o próprio Word, eu posso aplicar um efeito nessa minha imagem e salvar ela externa ao documento, para ficar como se fosse do banco de dados desse meu documento ao salvar em qualquer lugar do computador. A opção de alterar imagem que a gente viu anterior, link, no caso, para depois, quando a gente ver a questão de hipertexto, o botão para inserir legenda. Então, ao clicar em inserir legenda, é aberta essa caixinha aqui, ó. E aqui eu coloco uma legenda para essa imagem. Por exemplo, figura 1, casa no alto da colina. Beleza. Aqui eu seleciono o rótulo, então no caso que eu quero, então é figura. Se eu vou deixar ela acima ou abaixo, vou colocar abaixo. E ao utilizar essa opção aqui, ó, excluir rótulo da legenda, pode ver que ele não fica com escrita figura. Então é importante marcar que daí só vai aparecer o número da figura. Isso fica para todas as imagens. E clico em OK. Então, nesse momento, foi adicionado a legenda dessa imagem, casa no alto da colina. E aqui eu posso centralizar ao meio da imagem essa minha legenda. Ok? E aqui embaixo eu começo a fazer o texto. Beleza. O que mais mostra aqui para nós? Então, eu tenho a quebra do texto, que eu já vou mostrar para vocês. Editar texto alt. Isso aqui é aplicado para as autoformas. Então, quando eu coloco uma forma, eu posso inserir um texto dentro dela. Dentro da imagem, não tem como inserir um texto. Então, esse texto alt é para colocar na forma. Beleza, Gabriel? Eu já faço a chamada ali, já vou passar a atividade para vocês, daí já vamos fazer a chamada. E aqui o tamanho e posição, que a gente viu anteriormente, e formatar imagem. Ok. Agora, eu vou vir para esse meu outro documento aqui. Esse que eu tenho aberto, Viagem no Tempo. E bem aqui no meio dele, eu vou dar um Enter, vou criar uma linha e vou inserir uma imagem. Inserir imagem este dispositivo. Ok. Vou pegar aqui, vou pegar essa aqui. Beleza. Inseri uma imagem bem no meio do meu documento. Então, ela ficou inserida aqui, porém, geralmente isso acontece. Quando eu coloco uma imagem no meio de um documento, ela às vezes vai perder. Ah, pessoal, viu? Agora que eu fui ver, está terminando o tempo do nosso Zoom, tem menos de 1 minuto da nossa aula. Ela vai cair aqui e daí eu já mando o link lá para vocês, novamente o link da aula do Zoom no WhatsApp, no grupo, e vocês conectam novamente para eu continuar a... Vamos continuando então, pessoal. Beleza. Então, eu tinha inserido aqui no meu documento uma imagem. E o que nós vamos ver? É a questão da posição dessa imagem no texto. Então, se eu clicar com o botão direito sobre ela,
Eu tenho essa opção aqui, ó, quebra de texto automática, ou tenho ela aqui, ó, quebra de texto automática também. E aqui a posição. Primeiro vamos ver essa questão da posição. Essa questão da posição, ela vai respeitar o alinhamento do texto. E ao passar aqui, ó, deixa eu puxar, vou diminuir o tamanho do zoom aqui, ó, só para vocês verem ela mudando. Como ela é uma imagem grande, eu vou colocar ela um pouquinho menor, assim. Então, ao alterar a posição, pode ver que ela vai sendo... Deixa eu puxar a barra aqui. Agora sim. Então, ela vai alterando a posição na folha. Então, ela tem várias posições que ela pode ficar dentro de uma folha. Isso aqui é uma posição automática que o próprio Word determina para nós essa questão da disposição da imagem dentro de um texto, beleza? Vou deixar ela dessa forma aqui, como eu inseri. Somente vou aumentar um pouquinho ela. Vou deixar ela tipo meia folha, assim. Ok. Agora, o que a gente vai ver? Vai ver essas opções da quebra de texto automática. Beleza. O que eu tenho? Alinhado com o texto. Essa opção alinhado com o texto, então, vai ser a que vai buscar daqui. Sempre que eu tiver alinhado com o texto, ela vai respeitar essa posição que eu coloquei aqui. Beleza. Outro item, quadrado. Ao clicar em quadrado, pode ver que o texto, ele começa, ele segue a linha. Então, aqui ele tinha um espaço do Enter, ó, posso apagar. Então, ele segue a linha. O texto segue a linha e a imagem, ela fica, pode ver que aqui ficou somente o O. Deixa eu diminuir ela um pouquinho mais, ó. Então, ela segue a linha e fica pulando de um lado para outro conforme a posição dela. Se eu modificar, ó, vou colocar ela bem no meio. Agora vocês conseguem perceber melhor a alteração que ela faz. Então, ela começa o texto e termina depois dela. E assim por diante, vai fazendo a linha e ela fica inserida dentro do texto. Isso é com a opção quadrado, essa primeira opção aqui. Essa outra opção, justa, o que ela faz? Ela tem a mesma função que a seleção quadrado. Ela faz a mesma coisa. Porém, a justa, ela serve, por exemplo, se eu tivesse uma imagem redonda. Ó. Vou selecionar ela aqui e vou colocar ela para ficar redonda. Pode ver que agora ela respeita a questão redonda. Aqui embaixo tem uma borda. Então, vamos vir aqui, cortar como redonda. Cortar para a forma... Né? Vamos pegar uma diferente. Vamos pegar uma estrela aqui. Cadê a estrela? Vai ter uma estrela aqui, José. Aqui embaixo. Estrela. Então, pode ver que agora que ela está uma estrela, ela selecionou e ela fica acompanhando o contorno da estrela. Então, isso é quando eu tenho a opção justa. Se eu voltar para quadrado, pode ver que ela respeita um quadrado. Ligeiramente é isso que ela faz. E a opção justa faz a mesma coisa, porém, respeita as bordas que essa imagem tem. Então, ela acompanha o formato da estrela. Só vou voltar aqui para uma imagem quadradinha de novo, beleza? Outro item é através. Ao clicar em através, ela vai funcionar do mesmo jeito do quadrado, porém, quando tiver uma imagem com transparência, o texto vai passar por trás. Beleza? Isso é para a opção através. Ou quando eu tenho uma imagem com um formato diferente também, como uma estrela. Superior e inferior. Nesse item superior e inferior, o texto não vai ficar mais do lado da imagem. Então, o texto começa antes da imagem. No que chega a imagem, ele respeita todo aquele espaço ao lado da imagem e o texto só vai continuar depois que passou a imagem. Então, é isso que vai fazer nessa opção superior e inferior. Aqui eu tenho atrás do texto, que a imagem vai ficar no fundo do meu texto, então ela vai ficar como se fosse um plano de fundo para a minha imagem. E eu tenho em frente ao texto. Nesse caso, a imagem ficou na frente do meu texto. Beleza? Essas são as opções básicas de
quebra de texto que eu tenho da imagem. Então, isso aqui tudo se refere à posição que eu tenho da imagem dentro do texto, beleza? Todas essas formatações de quebra e de posição que eu mostrei aqui não vão, então, funcionar somente para as imagens que eu inseri. Agora, imagens do meu computador. Vão funcionar tanto para todos esses itens que estão aqui, ó. Tanto para formas, ícones, modelos, os smart art, questão de gráfico ou instantâneo. Basicamente, qualquer item desses aqui. Ok. Então, da questão de formatação, era isso. Antes de nós fazermos, então, as atividades, eu vou mostrar como é que funciona esse instantâneo. Por exemplo, eu determinei, então, essa na minha área de trabalho, e eu quero tirar uma imagem daqui e colar no meu Word. Isso serve, por exemplo, também para caso eu tenho uma imagem na internet e eu não consigo baixar ela, e eu quero copiar ela para o meu documento. Porém, eu clico no botão direito e não tem copiar. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e clicar nesse botão instantâneo, recorte de tela. Ao clicar em recorte de tela, pode ver que a tela vai ficar cinza. Eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar agora, porque eu acho que o zoom corta essa questão. Mas, ao selecionar, ele carrega a imagem aqui, beleza? Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, vou repetir, porque o zoom corta, ele apareceu para mim que ele cortou minha câmera e o microfone. Então, não sei se vocês escutaram quando eu estava falando antes. Mas, quando eu uso essa opção instantâneo, só me confirme daí, instantâneo, recorte de tela, ele vai me... Vamos ver aqui. Deu para ver, sim, a tela cinza, Felipe? Deu para ver ela que ficou cinza e eu recortando lá? Conseguiu? Sim? Ah, tá. Eu achei que cortava, que piscou minha câmera aqui, eu achei que ela cortava a transferência de vídeo nesse momento. Então, funciona daquela forma. Ela vai ficar cinza e eu vou selecionar, clico no botão direito, fico segurando e seleciono a área que eu quero. Isso vale, vamos dizer, para qualquer janela que eu tenho aberta. A única coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu sempre tenho que ir na janela anterior antes de eu fazer o recorte. Por exemplo, se eu quero tirar um recorte da área de trabalho, então eu tenho que vir na área de trabalho, deixo ela aqui e daí acesso o Word. Se eu quero, por exemplo, tirar, vamos dizer, de uma pasta, então eu quero tirar uma imagem, um recorte dessa minha pasta aqui. Então eu venho primeiro nessa minha pasta, venho no Word, só vou vir aqui, dar mais um espaço, instantâneo, recorte de tela, e agora aqui eu seleciono o recorte que eu quero. Ele colocou aqui no meu documento. Então, sempre é isso que tem que ser levado em consideração. Eu tenho que acessar a última janela, que é antes de eu fazer o recorte. Beleza. Alguma dúvida, pessoal, referente ao conteúdo? Tudo certo? Tudo tranquilo? Eu vou, então, nesse momento, passar a atividade para vocês irem respondendo, beleza? Então tá, essa atividade aqui. O que tem aqui? Faça a atividade do texto abaixo no seu Word e ainda coloque edição em todas as imagens. Então, você vai fazer uma leve edição em todas elas, tanto faz a edição. Tente colocar variados, colocar uma borda, colocar um preenchimento, não, um efeito, colocar uma forma arredondada para ela, determinar uma cor diferente.
adicionar uma legenda, se vocês quiserem, podem adicionar. E formate uma imagem, exclusivamente uma, pode escolher uma ou mais, onde ela fica atrás do texto. Eu não coloquei aqui nenhuma desse estilo atrás do texto, pelo fato que se vocês forem copiar, fica muito difícil vocês verem o que está escrito na frente com a imagem no fundo. Então, vocês podem estar colocando a imagem, que é a imagem atrás do texto. Eu não sei se vocês vão conseguir abrir bem essa imagem. Deixa eu ver se ela vai ficar num tamanho bom. Senão, eu vou passar para vocês ela. Ver imagem, vamos ver aqui. Ela vai ficar muito pequena. Nossa Senhora, não dá nem de enxergar. Eu vou passar essa imagem para vocês lá no WhatsApp, também junto com o link. Só vou anotar aqui para quem vê depois. A imagem também está disponível no WhatsApp da turma. Beleza. Ok. Só vou fechar o meu compartilhamento aqui. Então, todo mundo tem que fazer essa atividade, e quem está assistindo agora a aula pelo YouTube, quem vai assistir depois, no caso, eu só posso contar a presença de vocês, de quem fez a atividade. Eu não tenho como saber, mesmo que põe no comentário lá no vídeo, mas quem assistiu a aula no YouTube, quer contar a presença, responda a atividade. Hoje é dia 6, então até amanhã de noite, responda a atividade para eu poder contar a presença, beleza? Eu vou copiar o link aqui dela, então, só um minuto, pessoal. E vou disponibilizar, então, o link da atividade lá no grupo de vocês. E também a imagem